Pronto. Então, pessoal, boa tarde. Recomeçando aqui a nossa apresentação, né? Hoje nós vamos estar com esse palestrante maravilhoso, José Saad Neto, que eu estou orgulhosíssima dele estar aqui. Uma pessoa infinitamente espetacular e também um profissional de ponta, que eu considero muito. Vamos pedir para eles mesmo se apresentar e trazer as experiências dele para a gente, né? Vamos seguir com as experiências. Legal. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, Paula, pelo convite. Eu costumo falar muito mesmo com pessoas formadas e já atuantes na área de comunicação, mas confesso que dessa vez, para falar para vocês que ainda estão no processo de definição e de compreender a área, eu estou mais ansioso e mais nervoso do que eu fico com os profissionais formados, porque eu sei da responsabilidade que é influenciar, a partir do que eu vou apresentar para vocês, uma definição. E eu espero passar aqui para vocês o quão rica, multidisciplinar e interessante e importante é hoje a área de comunicação e todos os campos aí que ela atua. Eu vou dividir a minha apresentação. Primeiro eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou José Saad Neto, me chamem como vocês quiserem, eu respondo pelos 3 nomes, por José, por Saad ou por Neto. Tem gente que me chama dos 3, então eu olho na rua sempre que me chamam por qualquer um dos 3. Eu sou de Formosa, nasci em Formosa, estudei até o fim do primeiro, na época, primeiro grau, que a gente falava. Fui para Brasília no segundo grau já. Fiz faculdade de comunicação e jornalismo no CEUB, e logo depois do fim da faculdade eu me mudei para São Paulo. Eu vou contar para vocês de forma mais detalhada como foi essa escolha, como foi a mudança, o curso. Eu vou dividir a minha apresentação aqui da seguinte forma. Eu vou falar primeiro sobre o meu momento de escolha da profissão. Depois eu vou falar para vocês de como a orientação vocacional me ajudou e quais foram meus critérios de desempate para escolher comunicação. Vou dar uma impressão geral sobre o curso, como foi o curso na época que eu cursei em 97. Ele já teve uma série de atualizações que a gente vai ver aqui também. Vou falar para vocês sobre o porquê que eu vim para São Paulo, porquê que eu não fiquei em Brasília. Vou contar um pouco da minha trajetória aqui e o que me levou, depois já de quase 20 anos de experiência, a largar o meu emprego que eu tinha estável num veículo de comunicação e resolver abrir a minha empresa na área de comunicação, que existe desde 2015. Então, eu vou contar para vocês essa trajetória toda e depois, para a gente conseguir aterrissar um pouco o que a comunicação faz hoje, eu vou dividir uma apresentação e vou compartilhar alguns projetos, alguns vídeos, para a gente entender qual é o papel da comunicação neles, tá bom? Como eu vou mostrar bastante conteúdo, eu sugiro que eu faça a apresentação toda primeiro e a gente deixe as dúvidas para o final, para não correr o risco aqui da gente não conseguir preencher toda a apresentação no tempo que a gente tem. Uhum. Então, eu vou começar falando de como foi meu processo de escolha. Não foi fácil e nunca foi totalmente claro para mim que eu queria fazer comunicação. O que eu tinha claro? Eu tinha uma certa noção que eu era e sou uma pessoa de humanas. Eu gostava e me dava muito melhor nas ciências humanas do que nas ciências exatas. Eu sempre gostei muito de ler e escrever. E os retornos que eu tinha das professoras, dos professores de redação, sempre eram muito positivos, então isso influenciou muito também para que eu pudesse escolher jornalismo. Desde muito criança, eu sempre tive uma certeza, eu queria trabalhar com alguma coisa em que eu pudesse viajar muito. Eu não sabia que curso seria, eu não sabia qual seria a faculdade, mas quando alguém me perguntava o que você quer ser quando crescer, desde sempre eu respondi, eu quero viajar muito. Eu sou testemunha. Existe uma série de profissões e de áreas que você pode viajar muito, e aí lá na frente eu entendi que o jornalismo poderia ser uma dessas também. Quando eu estava no 3º ano, eu tinha ali uma dúvida entre direito, que apareceu na minha orientação vocacional, e foi uma área que eu olhei com atenção, psicologia apareceu com um percentual menor, mas eu entendi rápido que não seria o meu caminho, e comunicação apareceu também. Então, eu fiquei muito entre direito e comunicação.
que eu ali, quando eu estava naquela bifurcação, na encruzilhada para definir, eu coloquei no papel mesmo coisas que eu me imaginaria fazendo em 10, 15, 20, 30 anos. E aí, depois que eu conversei com profissionais da área de direito, com profissionais da área de comunicação, eu me enxerguei muito mais à vontade, confortável na pessoa que eu sou e que eu era, na área de comunicação. Eu queria uma área que me permitisse muito mais flexibilidade em relação à roupa, a lugar de trabalho, a dinâmica do trabalho. Eu nunca me imaginei chegando às 8 horas da manhã e saindo às 6 horas da tarde. Eu sempre imaginei muito mais flexível, uma vida muito mais flexível. Não significa que trabalhar menos. Por muitas vezes eu cheguei às 6 horas da manhã e saí 2 horas da manhã, mas eu queria ter uma profissão que me permitisse essa maior flexibilidade. E, principalmente, uma profissão que me permitisse conhecer o novo. Então, isso pesou muito quando eu escolhi comunicação. Eu gostaria, lá atrás eu defini, eu quero conhecer culturas diferentes, eu quero conhecer pessoas diferentes, eu quero ouvir as histórias dessas pessoas e poder contar para outras pessoas as histórias delas. E uma das essências e uma das missões do jornalismo é exatamente compartilhar histórias, compartilhar informações, dividir o que você conhece, apura, com o maior número de pessoas possível. Então, quando eu tive que definir finalmente qual curso seria na faculdade, o que pesou de verdade foi o que eu imaginei que fosse me fazer feliz como pessoa. Então, foi isso que pesou. Eu não botei na balança assim, será que eu vou ser mais rico como advogado ou como jornalista? A resposta era óbvia, eu ia ser mais rico como advogado. Mas será que eu vou ser mais feliz como advogado? O advogado vai me permitir viajar como o jornalismo permite, vai me permitir usar jeans, camiseta e tênis como o jornalismo permite, vai me permitir conhecer um maior número de pessoas e de países? Pode até ser que sim, mas naquele momento eu enxerguei que a comunicação seria uma área que me permitisse exercer os meus gostos pessoais, que me fizessem feliz, e isso pesou muito, junto, obviamente, com a vocação. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever, sempre gostei de falar em público, sempre gostei de fazer apresentação, gostava de fazer as aulas de teatro no colégio, então isso pesou muito para minha escolha. No momento de escolher, como eu estava na dúvida, eu também fiz a orientação vocacional, como provavelmente a maior parte de vocês está fazendo. Ela me ajudou muito, especialmente com isso aqui que a gente está fazendo. A orientação, ela me conectou muito na época com profissionais de psicologia, profissionais de direito, profissionais de comunicação, e eu pude entender um pouco da dinâmica das áreas, e isso foi fundamental para tomar minha decisão. Eu sei que quando a gente está nesse momento de tomar decisão, existe uma carga e um peso enorme nas costas. Eu lembro exatamente, quando eu estava preparando essa apresentação para vocês, eu lembro exatamente o quanto essa decisão pesava. E o quanto é difícil, muitas vezes, com a idade que a gente tem, 17, 18 anos, a gente tomar uma decisão que a gente acredita que vai ser para a vida. E a boa notícia que eu tenho para vocês é que, primeiro, que essa decisão não precisa ser para a vida, né? Porque a qualquer momento você pode mudar o rumo da sua felicidade. Ninguém precisa ficar numa área ou num caminho que não te faz feliz. E segundo, porque comunicação e muitas outras áreas hoje, elas são tão mutantes, elas mudam tanto com o momento da sociedade, o momento da política, o momento da tecnologia que está mudando tudo, que provavelmente quando você sair da faculdade, a sua área já abre uma série de novas oportunidades que hoje não existem mais. E talvez você se encontre e se encaixe em uma dessas oportunidades. A minha trajetória foi muito isso, assim, eu comecei querendo ser jornalista de jornal, e eu fui jornalista de jornal, e hoje eu faço uma coisa completamente diferente sem sair da mesma área. Uhum. Eu entrei, então, eu tinha muita vontade de fazer comunicação em Brasília ou em São Paulo. Eu tinha uma conexão com São Paulo, sempre tive, aliás, estou falando daqui, moro em São Paulo, esqueci de falar isso, moro em São Paulo há 20 anos já, e estou falando daqui da sede da minha empresa, da Goet, no bairro de Pinheiros, para quem conhece São Paulo. E na época de definir, eu queria os dois mercados. Por quê? Eu sempre pesquisei quais eram os melhores cursos de jornalismo para se fazer. E os cursos de Brasília e os cursos de São Paulo apareciam na época muito bem ranqueados. Brasília, obviamente,
um foco muito grande na cobertura e nos trabalhos para a política, é um pouco da natureza da cidade, e São Paulo com o universo mais corporativo. Não passei no vestibular em São Paulo, passei no vestibular no CEU em Brasília. Fui fazer o CEU. Gostei muito do curso do CEU, gostei muito da faculdade. Na época, a faculdade, ainda hoje, acontece em 4 anos, a faculdade padrão. Tem alguns cursos técnicos menores. A faculdade de comunicação, ela é única nos 2 primeiros anos. Então, independente de você fazer publicidade, jornalismo, relações públicas ou rádio e TV, você acessa a faculdade, nos 2 primeiros anos você tem uma série de disciplinas de ciências humanas, que são extremamente importantes, independente da área da comunicação que você vai atuar. Sociologia, antropologia, língua portuguesa tem bastante, ciências sociais, teoria do design, teoria da arte. Então, tudo isso ela te dá um escopo para você depois definir o que você quer. 2 anos depois, chega o momento de escolher. Eu escolhi o jornalismo, porque, exatamente como eu falei para vocês, eu gostava de ler, eu gostava de escrever. Fui fazer jornalismo. Comecei a fazer estágio também. Fiz muitos estágios na época de faculdade. Fiz estágio na SEB, na área de comunicação, fazia o jornalzinho da SEB. Fiz estágio em umas agências de cobertura política no Congresso. Trabalhei já no final da faculdade, mais para o final da faculdade, como repórter mesmo, no Jornal de Brasília, quase 2 anos, cobrindo cidades, economia. E ali foi o primeiro momento que eu vi o meu nome assinando matéria no jornal, né, impresso. E era um orgulho, assim, para mim, enxergar que a profissão estava se materializando, não só para mim, né, para o pai, mãe, vô, vó, tia, todo mundo andava com o jornal na época e mostrava para todo mundo. Então, durante a faculdade, as coisas foram acontecendo de uma forma e foram confirmando que a minha escolha estava certa. Eu não sabia o que eu ia encontrar depois, mas eu também tinha uma certeza que, terminando a faculdade, eu não gostaria de fazer concurso público. Que tem muito concurso público para jornalista, tem muito concurso público para comunicador, mas eu não queria trabalhar exclusivamente com a comunicação política, eu queria trabalhar com a comunicação de negócios, corporativa. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer contato sem conhecer absolutamente ninguém em São Paulo. Eu comecei a mandar e-mails para algumas empresas, para alguns jornais, para revistas e para empresas, mandando meu currículo, falando que eu não tinha experiência, mas que eu gostaria muito de me mudar para São Paulo e trabalhar com comunicação mais corporativa. Já com a faculdade terminada, eu recebi retorno de uma dessas empresas, que era uma agência de comunicação chamada Perspectiva, me chamando para uma entrevista. Eu peguei um ônibus em Brasília, vim fazer entrevista em São Paulo, cheguei de manhã, peguei um ônibus à tardezinha, cheguei de manhã, fiz a entrevista 2 horas da tarde, feliz com a entrevista, dormi na casa de uma tia minha, que na época morava aqui, voltei no dia seguinte para Brasília. Fui chamado para vir morar em São Paulo. Então, naquele momento, que eu terminei a faculdade, logo de imediato consegui me mudar para São Paulo, eu tive... A trajetória de todo mundo é muito cheia de altos e baixos, né? Isso é super natural. Se alguém falar para vocês que tem uma trajetória só com altos, duvide muito dessa pessoa. E aquele momento, acho que foi um dos primeiros pontos altos assim, da minha carreira e que me deram muito gás. Falei, poxa, eu consegui, mesmo estudando em Brasília, trabalhar no mercado que eu gostaria de trabalhar, que é o mercado de São Paulo. Porque eu em pouco tempo, né? Em pouco tempo, foi logo no primeiro ano. Eu me formei em 2000, em 2001 eu me formei, e em 2002 eu já me mudei para São Paulo. Faz exatamente 20 anos. E aí, aqui em São Paulo, um mercado extremamente competitivo. E eu cheguei com muito medo. Eu cheguei, poxa, como que eu vou trilhar minha carreira lá, concorrendo com quem formou na USP, com quem já trabalha em São Paulo há tanto tempo, entende daquele mercado corporativo, entende daquele mercado de negócios. E aí eu entendi também que São Paulo, assim como muitas outras cidades, é uma cidade extremamente diversa e que abre oportunidades para quem está afim de dar o gás e trabalhar, independente de onde você é, de onde você veio, de onde você estudou. Então, mesmo eu não tendo feito a USP, ou não tendo me formado na UNB, ou na Casper Libero, que ainda hoje é uma referência em comunicação que é aqui em São Paulo, eu consegui trilhar exatamente o caminho que eu queria, buscando, não necessariamente trabalhando no lugar que eu sonhei, eu queria vir trabalhar na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo não me respondeu, mas a agência me respondeu. Eu enxerguei, então, que era uma oportunidade
para eu vir e trilhar esse caminho, mesmo não sendo exatamente o que eu imaginei. E aí, ao longo desses 20 anos aqui em São Paulo, acho que o que eu preciso mais dividir com vocês é que a jornada profissional, ela é muito cheia de altos e baixos. Nem todo tempo você vai trabalhar com o que você imaginou, com o que você idealizou, mas que hoje, 22 anos depois de ter me formado, eu olho para trás e eu enxergo que cada um dos meus momentos, cada um dos meus trabalhos foram importantes para o momento que eu estou hoje, para o momento que eu construí e para a empresa que eu criei hoje. É óbvio que você não precisa ficar confortável num trabalho ou numa área em que você não é feliz. E é bom que você não fique confortável, que você se movimente. Mas também é importante saber o que você leva daquele momento, de que forma ele te moldou, até para você entender o que você não quer. Mas é bom você olhar para aquele momento e viver aquilo com um pouco mais de leveza, assim, né? Tenta enxergar esses momentos da jornada com mais leveza do que peso. Nesses altos e baixos, eu tive crises profissionais, né? Pensei em voltar para Brasília, pensei em mudar de área algumas vezes. Quando houve o diploma de jornalismo não é necessário para você exercer a profissão. Esqueci o ano que isso foi instituído, mas eu já estava morando aqui em São Paulo. E na época, eu e meus colegas ficamos, poxa, agora, será que a gente vai perder emprego? Como que vai ser a concorrência? E no fim das contas, a gente viu que pouquíssima coisa mudou para quem é competente, para quem tem talento e para quem gosta de trabalhar na área. Hoje eu tenho uma empresa de comunicação e eu priorizo 100% das contratações de pessoas que são formadas em comunicação, porque geralmente são pessoas que têm talento, são pessoas que têm vocação e que têm uma boa formação para trabalhar na área. Então, isso não impactou em absolutamente nada. Aqui em São Paulo, eu trabalhei em agência de comunicação, trabalhei em agência de conteúdo, trabalhei em jornal, foi o período que eu fiquei mais tempo numa empresa aqui em São Paulo, que foram 7 anos, na editora Meio e Mensagem, que é uma editora especializada no mercado de comunicação, marketing. Eles têm revista, jornal, eventos, uma plataforma de conteúdo. Lá eu entrei como repórter e saí 7 anos depois como editor executivo, que é uma posição só abaixo do editor-chefe da editora. E eu saí de lá, eu estava muito confortável em 2015, muito provavelmente eu ia ser promovido a editor-chefe, eu já tinha tido esse sinal, que a editora-chefe na época estava se aposentando, mas eu quis abrir a minha empresa. Eu enxerguei naquele momento, e a partir de todas as experiências que eu tive, sejam elas em Brasília, sejam elas em São Paulo, que existia um nicho profissional para ser explorado dentro da comunicação. E em 2015 eu fundei a GoEd, que é uma empresa de curadoria e conhecimento na área de comunicação e marketing. De um jeito muito prático, que a gente faz a gente vai para festivais internacionais de inovação, comunicação e criatividade, pesquisa o conteúdo e as tendências daqueles festivais e elaboram relatórios, papers e entregas e palestras em company para os nossos clientes aqui. E o mais interessante é que, 20 anos depois de formado, eu retomo o meu sonho de criança e adolescente lá atrás, fazendo exatamente o que me definiu e me orientou para a comunicação, que é gostar de viajar, gostar de conhecer pessoas, gostar de contar histórias, fazer isso de um jeito flexível, sem me anular a pessoa que eu sou, o meu dress code e o que eu gosto, mas 20 anos depois de ter passado por muitos momentos que não necessariamente eu gostei, me enxerguei, mas que hoje eu enxergo que foram super necessários para chegar onde eu estou. Então, eu queria começar contando isso de forma muito breve para vocês, não entrei muito nos detalhes, porque eu acho que o principal dessa apresentação é o que eu vou mostrar e vou dividir agora, que é mostrar como que a área está hoje, o que que essa área faz, qual que é o papel do comunicador dentro dos diversos campos aqui da comunicação social. Então, vou dividir minha tela com vocês para a gente começar essa segunda etapa agora. Deixa eu achar aqui. Tá. Pessoal, essa é a capa, esse é o login da minha empresa, a GoEd, que é uma empresa de comunicação, de curadoria. O que é a curadoria, que é uma palavra muito importante, muito usada hoje na comunicação?
A curadoria é você, a partir do seu talento de apurar informações, buscar, no meio do caos de conteúdo, de informações, ou de um grande congresso que apresentam várias pesquisas e vários conteúdos, você vai fazer a escolha do que realmente importa para a sua audiência, para quem você quer impactar. Então, a curadoria é uma escolha muito cuidadosa de conteúdo a partir dos objetivos que você tem. Se o seu objetivo é entregar um trabalho final para o colégio ou entregar um trabalho na universidade, a sua curadoria, a sua escolha de conteúdo no meio de tantos dados disponíveis, ela tem que atender um objetivo específico. Isso que a GoEd é uma empresa de curadoria, porque a gente vai no meio dos festivais e escolhe e cuidadosamente traz o conteúdo que de fato interessa. A área de comunicação hoje é uma área muito multidisciplinar. Ela cria e executa ações que possibilitem o melhor fluxo de informações entre empresas, marcas, organizações públicas, órgãos políticos e a sociedade. É o profissional de comunicação responsável por fazer a gestão não só da organização desse conteúdo, mas também dos canais pelos quais ele é distribuído. E hoje são muitos os canais que se distribuem conteúdo. Antigamente, a gente tinha basicamente TV, rádio e veículos impressos. A tecnologia provocou uma verdadeira revolução na sociedade e a comunicação está muito intimamente relacionada com essa revolução da tecnologia, porque ela transformou muito a forma como a gente cria, compartilha conteúdo. Então, a comunicação está muito relacionada à revolução digital também. A comunicação ela está muito relacionada ao que a gente chama muito na área de reflexos contemporâneos. O que são os reflexos contemporâneos? São fatos políticos, econômicos, são causas que precisam ser defendidas, são crises sociais que precisam ser endereçadas e que o profissional de comunicação tem um papel muito grande para levar soluções para esses campos todos. A área hoje, ela tem 4 cursos principais. Jornalismo, que é o profissional que vai atuar na redação dos sites, das revistas, dos jornais, apurando informações e escrevendo. Esse é o profissional de redação. O jornalista, ele pode trabalhar também em agências de comunicação de conteúdo. São as agências, por exemplo, que cuidam do conteúdo de marcas nas redes sociais, que fazem revistas de marcas, que fazem sites de marca, que são as agências de conteúdo. O jornalista, ele pode ser assessor de imprensa, que é o profissional que dentro de uma empresa ou de um ministério vai organizar as informações dentro do lugar que ele trabalha e divulgar externamente, nos canais todos disponíveis, site, redes sociais, ou divulgar para os próprios jornalistas. O assessor de imprensa, ele também é responsável pela gestão de crise de imagem. Quando um político, uma marca, um ministério passa por uma crise, é o assessor de imprensa que vai definir quais informações precisam ser divulgadas para acalmar, para abaixar essa crise, a partir do olhar que ele tem de comunicação. E o campo do governo, independente seja do governo estadual, do federal, é um campo em que o profissional de comunicação tem uma importância muito grande. A gente está em ano de campanha política e absolutamente tudo em campanha política é sobre comunicação, é como você se comunica, como você vende a sua imagem. Então, comunicação está muito intrinsecamente relacionada a isso, e o jornalista aqui, ele tem um papel fundamental. Segundo campo da comunicação, publicidade e propaganda. Qual que é a diferença entre publicidade e propaganda? Por que os cursos ainda chamam muito publicidade e propaganda? Isso é uma coisa que vem de muitas décadas atrás, onde propaganda era uma palavra usada para divulgar ideologia política. Essa expressão foi criada na época do nazismo, na Alemanha, porque a propaganda nazista era uma propaganda ideológica. De lá para cá, obviamente que não tem mais relação com a ideologia lá de trás, mas ela é uma palavra muito relacionada à comunicação ideológica. E a publicidade é a comunicação de marca, a comunicação dos comerciais que a gente vê na televisão. Muitos cursos não usam mais publicidade e propaganda, usam só publicidade, mas propaganda, provavelmente vocês vão ver ainda em algumas faculdades, está mais relacionada à ideologia e publicidade está mais relacionada à marca. Esse profissional, ele é o profissional responsável por criar campanhas de publicidade, criar o filme, criar o post das redes sociais,
É o profissional responsável por entender um posicionamento de marca para que depois uma campanha seja criada. É o profissional responsável por traçar um plano de mídia. Depois que eu tenho uma campanha criada, quais canais eu vou usar para divulgar essa campanha? Quais canais são pagos? Quais canais eu vou conseguir gratuitamente? É o profissional também que trabalha nas consultorias, orientando marcas e governos sobre quais caminhos seguir para atingir seus objetivos. E é um profissional também que trabalha nos governos e nas campanhas políticas. Terceiro campo da comunicação, e esse a gente costuma dizer que é o mais injustiçado, tadinho, porque relações públicas é uma área muitas vezes confundida e muito difícil de ser compreendida de fato, porque ela junta um pouco do jornalismo, um pouco da publicidade e um pouco de expressões do relações públicas e do RP, que é muito relacionado ao mercado de entretenimento, das festas, e que não pode até ser isso também, mas não é só isso, é muito mais. Relações públicas é responsável por fazer a comunicação organizacional, no sentido mais amplo possível. Ele é responsável por traçar tráfegos de informação dentro das empresas, a comunicação interna entre as áreas da empresa, é o Relações Públicas que pode gerir também, a comunicação de eventos, a idealização de eventos mais corporativos ou de eventos do governo, tudo relacionado ao posicionamento que essa marca ou que essa empresa tem. E o Relações Públicas é também um profissional responsável por fazer gestão de crise junto com o jornalista e junto com o publicitário. Hoje, a Relações Públicas, e é importante falar, a gente vai falar disso no projeto que eu vou mostrar, é muito responsável por colocar conversas em pauta na sociedade. Então, uma forma das relações públicas promover mudança é criar estratégias para colocar determinados temas em pauta. A gente vai entender isso nos projetos que eu vou mostrar. E uma outra área, TV, rádio e cinema. Algumas faculdades de comunicação têm essa especialização, têm esse caminho também, que é o profissional que vai trabalhar na parte da gestão do conteúdo, seja captando investimento para a coisa acontecer, ou seja, operacionalizando mesmo. Ele pode ser o diretor de filme, diretor de TV, diretor de cena, diretor de produção, de uma campanha publicitária ou de uma campanha política. Embora a gente tenha aqui, e algumas faculdades hoje têm até mais especialidades que essas, mas essas são as principais. Embora a gente tenha aqui 4 campos separados, é importante colocar que a comunicação é uma área muito multidisciplinar. Independente da área que você escolher, você vai cruzar para os outros campos, inevitavelmente, porque o jornalista hoje, ele é um jornalista muito audiovisual. Ele é um jornalista que se comunica por vídeo, por áudio, por posts nas redes sociais. Então, ele vai botar o pezinho na publicidade, ele vai botar o pezinho no audiovisual. O audiovisual vai botar o pé no jornalismo, as relações públicas também, a publicidade também. Então, independente do caminho que você escolher, você vai se integrar muito às outras áreas. Como escolher, então? Você tem que ver aqui onde você se identifica mais. É trabalhando numa redação, é trabalhando como assessor de imprensa, é trabalhando criando campanhas de publicidade, porque o caminho que você vai escolher, você vai se dedicar mais a ele, mas com certeza vai se integrar os outros caminhos aqui também. Como eu falei, é uma área muito disciplinar, mas independente da disciplina da comunicação, ela trabalha muito focada em objetivos de negócio. Quando eu vou traçar um plano de comunicação, eu preciso entender qual que é o meu objetivo com esse plano. Quando eu vou fazer uma reportagem especial, eu preciso entender qual que é o objetivo dessa reportagem, qual que é a audiência que eu tenho e o objetivo dela. Uma estratégia de relações públicas, a mesma coisa. Uma campanha publicitária, a mesma coisa. E no entendimento desse objetivo, a gente tem hoje atuando as ciências humanas, que são as ciências naturais da comunicação, que a gente estuda na faculdade. A gente tem as ciências da comunicação, que são teorias e pesquisas relacionadas à nossa área, desde as mais antigas quanto as mais contemporâneas, realizadas nas faculdades, e como pesquisas de mestrado e de doutorado. E acreditem se quiser, e sim, se eu vou decepcionar alguns de vocês, as ciências exatas. Eu sei que tudo que a gente mais quer quando escolhe uma profissão na área de ciências humanas é nunca mais precisar lidar com física, química e matemática. A má notícia é que a comunicação, por ser uma área tão multidisciplinar,
hoje também tem que lidar com ciências exatas. Por que que a gente tem que lidar com ciências exatas? Eu preciso ser um profissional nato de física, matemática para ser jornalista publicitário? Não. Mas é importante entender que com a revolução digital, a comunicação hoje é muito influenciada pelas conversas que acontecem nesse ambiente digital. E esse ambiente digital, ele hoje é completamente monitorável. Então, se eu sou editor do UOL, eu preciso entender, a partir dos hábitos de navegação da minha audiência, quais são as matérias que estão dando mais retorno, que estão dando mais cliques, quais são os hábitos de navegação. Isso tudo, as ferramentas digitais, elas nos mostram relatórios com números, números e mais números. E são os profissionais de comunicação que trabalham junto com os profissionais de exatas que lidam com esses relatórios para poder direcionar as estratégias. Então, a comunicação ela tem hoje a interface com exatas para entender hábitos de navegação em canal social. Ela tem uma interligação com exatas para traçar estratégias orientadas por dados. O que é isso? Quando a gente analisa dados de comportamento nas redes sociais, a gente pode extrair deles ali insights, ideias super interessantes para a criação de campanhas publicitárias. Então, se existe no TikTok uma tendência muito forte de as pessoas fazendo vídeos defendendo a causa LGBTQIA+, porque estamos no mês da defesa dos direitos LGBTQIA+, a análise de dados feitas por ferramentas de comunicação e exatas, elas podem sinalizar para as agências de publicidade que naquele momento é interessante elas criarem uma campanha com esse tema, porque essa campanha vai se conectar às conversas que já estão acontecendo ali. Então, é só um exemplo para mostrar para vocês de como a comunicação se integra hoje com essa análise de dados, e não significa que o jornalista ou o publicitário tem que fazer isso sozinho. Isso é feito por uma equipe multidisciplinar, mas ele precisa dialogar, ele precisa saber como funciona para dialogar com um profissional de exatas que vai estar sentado do lado dele. Hoje, na organização das redações de jornalismo ou nas agências de publicidade, na mesma bancada senta o jornalista, o publicitário e o profissional de computação e de ciências exatas, porque é um trabalho conjunto que é feito o tempo todo para atingir os objetivos de negócio. Uhum. E aí, a gente chega na parte mais interessante dessa apresentação e a parte que eu mais gosto, que é a parte em que eu vou mostrar para vocês projetos que a GoEd selecionou em festivais de comunicação no mundo inteiro. E a gente vai entender de que forma o profissional de comunicação atuou dentro desses projetos. Eu vou mostrar para vocês videocases, são cases de marcas e de empresas. Como a gente está fazendo por meio virtual de um aplicativo que é o Zoom, pode ser que esses vídeos travem um pouquinho, mas eles estão, embora sejam todos em inglês, eles estão legendados, o que vai ajudar a gente também a compreender mesmo que eles travam. O primeiro projeto que eu vou mostrar para vocês é de um banco dos Estados Unidos chamado Varo Bank. Ele é um banco chamado fintech, desses bancos 100% digitais, como o Nubank, o C6 Bank. Você abre a conta só pelo aplicativo e tem uma relação digital com o banco. O que esse banco fez? Ele foi lançado nos Estados Unidos, num mercado muito competitivo, que é o mercado do setor financeiro, e ele precisava fazer parte das conversas do mercado de alguma forma, para ser notado, para ser percebido. Então, na campanha de lançamento desse banco, além do texto que os jornalistas escreveram sobre esse banco, ele quis criar uma onda de conversas que promovesse algum impacto na sociedade, uma bandeira defendida por esse banco. O que eles fizeram? Sou um banco, lido com dinheiro. Vamos olhar como o dinheiro é trabalhado hoje nos Estados Unidos. É trabalhado de forma digital e em papel. Pegaram o dinheiro em papel. Quem está aqui? Quem são essas figuras que estão no dinheiro em papel? Foram pesquisar e descobriram que as figuras nas notas de dólares são figuras tradicionalmente históricas dos Estados Unidos, escravocratas. São pessoas que, no século passado, foram os grandes líderes da época, mas líderes escravocratas, racistas, machistas e apenas homens. Foi então que esse banco, contemporâneo, novo, resolveu criar uma campanha que estimulasse uma conversa para que o sistema financeiro dos Estados Unidos pudesse rever as figuras dessas notas. Uma campanha, um movimento encabeçado por esse banco. E deu super certo.
esse banco conseguiu, além de se lançar e se tornar conhecido, mudar o sistema financeiro dos Estados Unidos. E com isso a gente tem o peso que a comunicação tem hoje na sociedade. Vamos dar uma olhada no vídeo e a gente vai conseguir aterrissar isso. For the $20 bill to be the most circulated bill in America, and we're commemorating one of the most evil men in our American history, that's just crazy. The people have spoken, or at least hundreds of thousands of them have online, and what they're saying is move over Andrew Jackson. There is a campaign to remove the portrait of President Andrew Jackson from the $20 bill. It's time that our currency reflects our democracy, and it's time that our currency reflect our republic. That 20 made my day. Money to the people, power to the people. If I can make it on a dollar, Tubman can make it too. The Treasury Department is taking steps to resume efforts to put Harriet Tubman on the front of the new $20 notes. Goodbye, Andrew Jackson. Hello, Harriet Tubman. Essa campanha linda, que atingiu os objetivos de negócio, ela teve o jornalista para escrever o texto e divulgar, o publicitário para criar a estética, o design de como seriam essas notas, o relações públicas para abrir um canal de conversa com o governo, para promover essa mudança, o audiovisual, que promoveu a produção técnica de estudo, e o profissional de exatas que trabalha com comunicação para monitorar o resultado que essa campanha teve nas redes sociais. Então, é um projeto que mostra aqui de que forma a comunicação é muito multidisciplinar. Segundo projeto que eu vou mostrar para vocês é de uma cerveja chamada Michelob Ultra, que foi lançada no Brasil ano passado, inclusive, pela Bembev. Essa cerveja é uma cerveja que usa só matérias-primas orgânicas no seu processo de fabricação. Só que ela tinha ali no plano de negócio um desafio. Ela previu que em 1, 2 anos ela não teria produção de matéria-prima orgânica suficiente para continuar o seu processo de produção. Então, a estratégia que eles usaram para que pudessem ter os produtos e não interromper sua produção foi uma estratégia de comunicação. Eles abriram, então, uma campanha e firmaram contratos com produtores orgânicos dos Estados Unidos para que eles ganhassem seus dinheiros e seus investimentos antecipados e continuassem fazendo a produção. É um outro trabalho de comunicação que nos mostra de que forma é preciso olhar para os objetivos da sociedade e olhar de uma forma ampla para outras empresas e pessoas que se relacionam com uma empresa e abrir um canal de comunicação com eles para garantir sustentabilidade dos negócios. Esse é um projeto muito característico de relações públicas. Farming is no longer about quality. It's about producing more, faster, cheaper. Most farmers would love to grow natural food again, but we're on a treadmill that we can't get off of. Transitioning to organic takes 3 years of significant investment, and you might not have a buyer at the end of the road. We signed today, and it guarantees us a buyer for organic product in 3 years. Contract for Change guarantees farmers who sign today that Michelob Ultra will be their first organic customer 3 years from now when the organic transition is complete. That certainty of having a buyer removes the biggest barrier to going organic. During the 3-year transition, our production drops, so we lose money.
This is another big reason why only 1% of farmland is organic. The contract includes a commitment from Anheuser-Busch to buy the crops during the transition for its yearly production of non-organic beers at a 25% higher price, so the farmers keep the same income. Finally, the contract includes in-depth training through the most important agricultural organizations. If you ever consider going organic, please call us. Together, we can change the future of your farm. Michelob Ultra Organic. Michelob Ultra is helping organic farmers. Once the farms are organic, they can not only grow ingredients for Michelob Ultra Pure Gold, but also for hundreds of other brands. It's beautiful to see life come back to the farm again. That's why I became a farmer. Então, vejam a importância da comunicação aqui. Essa marca sabia que ela provavelmente estava com os dias contados, porque ela não ia ter matéria-prima para continuar produzindo. Ela, então, chamou sua agência de comunicação, seus profissionais de comunicação, falando, e aí, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Juntos, jornalistas, publicitários e relações públicas criaram essa ideia de fazer um contrato com fazendeiros de produção orgânica, pagar antecipadamente para eles continuarem produzindo por 2 anos, criaram uma campanha para atrair mais fazendeiros orgânicos para essa produção, divulgaram nos Estados Unidos todos, e deu super certo. A empresa tem hoje contratos firmados para mais de 10 anos de produção em crescimento. E aqui a gente tem um peso, então, do profissional de comunicação traçando essa estratégia de negócio. Próximo projeto é um dos meus favoritos, é lindo e é brasileiro. Aqui, um projeto criado pelo Starbucks. E o que o Starbucks fez? O Starbucks é aquela loja e aquela rede de café que você vai pagar, quando você vai pagar e pedir seu café, você diz seu nome. E no Starbucks, eles escrevem o seu nome no copinho de café e você pode dar o nome que você quiser, não necessariamente o seu. Mas existe muita brincadeira. Nos Estados Unidos, eles dão nomes super divertidos, só pelo fato de poder ser chamado por um nome divertido. O fato é que Starbucks, no Brasil, identificou que ele queria trabalhar com uma causa, fazer diferença na sociedade. Foi aí, então, que ele identificou, junto com seus profissionais de comunicação, que uma causa que tinha muita relação com o que essa marca seria transformar uma loja do Starbucks em cartório, para que as pessoas transgêneras pudessem mudar seu nome e ser chamada pelo nome que elas querem, que elas se identificam. Embora isso seja permitido por lei e qualquer pessoa transgênera possa ir no cartório e pedir a mudança, elas se sentem envergonhadas e muitas vezes tratadas com muita diferença dentro desses ambientes. Starbucks, então, criou essa campanha, transformou suas lojas temporárias em cartórios para que essas pessoas pudessem fazer essa transformação ali dentro. Essa também é uma estratégia de comunicação. Não só para essa marca fazer a diferença no mundo, mas para ela se associar também à causa da inclusão. E quem cria isso tudo também é o profissional de comunicação. Então eu sempre deixo ele assim, amassado, escondido, tá vendo? Que assim ninguém vai ler nada, nem saber de nada, então eu sempre escondo. Simplesmente fui privada de um monte de coisa. Tive que abrir mão de tudo.
Que sensação inexplicável. Meu nome. É como se o corpo sempre estivesse aqui, mas a pessoa não. E agora, o corpo e a mente estão no mesmo lugar. Porque o seu nome é teu pedestal, o teu nome é tua coroa. Então, olhar para isso aqui é saber que um passinho de cada vez eu vou chegar onde eu quero e onde é o meu lugar, por direito. Esse projeto lindo, extremamente sensível, ele foi criado no Brasil, premiado no mundo inteiro nos festivais de criatividade e inovação. Ele mostra aqui a força que uma marca tem, uma estratégia de comunicação tem, para criar mudanças, promover mudanças reais na sociedade. Starbucks aqui transformou a vida dessas pessoas, inspirou outras marcas a fazerem a mesma coisa. Num lugar onde você pode dar seu nome e ser quem você quiser, nada mais justo do que essa marca permitir que as pessoas façam isso ali dentro. E isso é uma estratégia de comunicação. O jornalista divulga essa história, o publicitário cria a ideia, o audiovisual capta e as relações públicas fazem contato com essas pessoas para que elas possam ir ali dentro. Uma estratégia que a gente integra todas as áreas de comunicação também. O último projeto desse capítulo aqui que eu vou mostrar para vocês é um projeto de jornalismo. O jornalismo hoje, ele vive duas crises. Primeiro, uma crise de modelo de negócio. Com a revolução digital e com a chegada dos canais digitais diversos, o principal jeito do jornalismo ganhar dinheiro mudou significativamente. Qual que era o jeito do jornalismo ganhar dinheiro? Anúncio publicado na página de jornal, na página de revista, comercial na televisão. Só que a audiência foi mudando com a revolução digital. Hoje a gente tem uma audiência super fragmentada. Tem gente que de uma geração mais nova que nem assiste televisão. Talvez muitos de vocês não assistam Jornal Nacional, que sempre foi o horário nobre da televisão. Só acessam Netflix, só acessam YouTube. E tudo bem, faz parte de uma mudança, de uma evolução da sociedade. Mas isso trouxe uma crise para o jornalismo precisou se reinventar. Outra crise que o jornalismo vive é a crise de confiança. Com a revolução digital, abriu-se também muitas coisas boas e muitas coisas positivas, deu voz e influenciou muitas mudanças positivas. Mas a falta de regulação e controle também abriu vieses super negativos, como, por exemplo, espalhar notícias falsas, as chamadas fake news. Isso provoca uma crise de confiança. Muitas pessoas preferem confiar numa notícia que não sabem a origem, que é espalhada pelo WhatsApp, e o nosso atual presidente é mestre em fazer isso, do que confiar numa notícia de veículo de comunicação, do jornalista profissional que estudou e trabalhou para fazer isso de um jeito profissional. Então, o New York Times, um veículo que se reinventa de forma brilhante, ano após ano, um veículo tradicional, que num primeiro momento sofreu com a queda dos anúncios, mas se reinventou, hoje é uma marca digital muito forte, assim como outras marcas se reinventam. Aqui no Brasil, a gente tem um case muito bem sucedido de jornalismo, que é o UOL. O UOL tem um case, um modelo muito forte de negócio de jornalismo aqui no Brasil. E esse projeto, ele mostra essa crise de confiança que o jornalismo tem, ao mesmo tempo que ele mostra a importância do jornalismo. Eu participei agora em março de um festival chamado SXSW, que é um festival de inovação contemporânea em Austin, nos Estados Unidos. E lá no festival eu tive a oportunidade de ouvir a Maria Ressa, que é a Prêmio Nobel da Paz em 2021. Ela é uma jornalista filipina que foi atacada pelo governo ditatorial das Filipinas e conseguiu vencer os ataques e por isso foi eleita Nobel da Paz por defender a verdade. Lá ela fala o seguinte, os regimes, o jornalismo hoje está sob ataque porque o jornalismo é uma peça fundamental em qualquer regime democrático. E onde o jornalismo está sob ataque é onde a democracia está sendo ameaçada. Então, é mais uma força que a gente que escolhe o jornalismo tem, de continuar firme na nossa profissão, porque a nossa profissão tem um propósito grande no mundo, que é democratizar acesso à informação, promover mudanças como esses projetos que eu mostrei para vocês agora, e principalmente manter uma profissão forte diante dos ataques à democracia. E esse projeto ilustra isso. There's been
mothers at the border? Only if the situation requires it. So if you thought the child was endangered, that's the only circumstance to which you would separate? Can't imagine doing it otherwise. New York Times calling you back. Caitlin Dickerson, she. Immigration reporter here at the Times. This isn't the only case. Please be in touch as soon as possible. I know that's not true. It's Caitlin Dickerson here at the Times. My landline phone. And the shelters really don't know what to do with them. Very little documentation. I know that's not true. I'm an immigration reporter here at the Times. Deadline is next tomorrow. But I have this number. I can tell me if you've seen this number. I have to confirm that. I just got another person at DHS to confirm that. Então, aqui a gente viu os bastidores de uma investigação jornalística que mostrou e descobriu que crianças estavam sendo separadas de seus pais no processo de imigração dos Estados Unidos. Não fosse o jornalismo persistente do New York Times, isso não teria sido descoberto. Então, o jornalismo hoje, principalmente o jornalismo raiz, o jornalismo tem várias possibilidades, como eu mostrei para vocês. O jornalista de redação, ele tem hoje uma responsabilidade muito grande dentro da sua profissão, que é exatamente essas investigações. Falei aqui para vocês muito do processo de criação e execução. Agora eu queria entrar numa palavrinha que faz muito parte da nossa área de comunicação hoje, que é inovação. Já entrando aqui na reta final dessa apresentação, para a gente poder conversar um pouco depois. Inovação tem vários conceitos e vários significados. Na comunicação, significa criar o novo. Criar algo não só inédito, mas algo que faça sentido para a vida das pessoas, algo que possa incluir pessoas que não estão incluídas num processo social, econômico ou político. E aqui a gente tem um projeto da Argentina que mostra de que forma a comunicação trabalha também nesse processo inclusivo. Por que esse projeto é inovador? Porque ele é o primeiro desodorante do mundo criado para pessoas que têm alguma deficiência e que, por ter deficiência nas mãos, não conseguem passar o desodorante. Vejam só, estamos em 2022 e o primeiro desodorante para pessoas com deficiência do mundo foi criado em 2021. Por mais estarrecedor que possa parecer. Essas pessoas precisavam da ajuda de outra pessoa para passar desodorante. Foi então que, a partir de uma estratégia de comunicação da Unilever, que é dona dessa marca Degree, identificou-se essa necessidade e criou-se uma campanha para mostrar que a Unilever criou o primeiro desodorante inclusivo. Aqui é um trabalho de inovação porque junta uma estratégia de comunicação com uma estratégia de produto. E para acontecer inovação, ela precisa estar também relacionada ao que a empresa oferece para a sociedade, que é seu serviço ou seu produto. Então, uma estratégia de comunicação com inovação. So much, and I'm sitting here thinking about all the things we take for granted. I never even thought about how hard it could be just to put deodorant on. Deodorant itself would just be easy for me to put on and easy for me to close if need be. Having some type of brown label or tactile so that you know what's what.
It's a creative idea, and the fact that they're even trying to be more inclusive and include more people in this is a great message. Having it accessible to Walmart is something that I wouldn't even think of. So I'm like, that will be like, I feel, a game changer. One more. E aqui é importante a gente notar que muitas vezes a gente pensa que a inovação é algo que vai mudar significativamente um produto, uma empresa, que é algo que nunca existiu. A inovação pode ser muito mais simples. A inovação é olhar alguma coisa que já existe, uma informação em um produto, e transformar ele para que mais pessoas possam utilizar, como é o caso aqui desse desodorante. E aí, para fechar a minha apresentação, eu vou falar da comunicação data-driven, que é a comunicação orientada por dados, a orientação que junta tecnologia, exatas aqui dentro dessa história. E aí, para ilustrar essa comunicação data-driven, eu trago um projeto do Burger King, que foi criado na Espanha, para ativar uma campanha relacionada àquela série Casa de Papel do Netflix. O Burger King criou uma campanha no meio das ruas de Madrid, integrando mídia digital nas ruas, um aplicativo de celular, fazendo com que as pessoas jogassem ali uma brincadeira com essas duas mídias, baixassem o aplicativo e comprassem hambúrguer nas lojas. É uma comunicação aqui que mostra a importância da tecnologia hoje dentro da nossa área. Por una Whopper si la puedes robar. Esta vez hemos hackeado la app de Burger King. Solo tienes que bajártela y preparar tu móvil. Money Heist, one of the most viewed series in Netflix history, about a gang that plans to rob the royal mint of Spain, becoming the heroes of their global audience. Burger King and Netflix teamed up so that everyone could join the gang and steal a Whopper using their smartphone. How did they do it? By using an NFC device that, upon connecting with the phone, signals to the server to make the burger disappear on the digital out-of-home and appear on the smartphone. People could see in real time how many Whoppers were left and where they were located, sparking people to want to steal them before they disappear. The Burger King app notified them when they were getting close to a stealable Whopper. They seeded the city with thousands of Whoppers, inviting people directly to hurry up and steal them before others have the chance. .5% increase in weekly downloads. 25.3% increase in mobile unit sales per store. People stole them all in 2 days, and no one got caught. Whopper Heist. Então, aqui a gente tem uma campanha, ela dependeu 100% da tecnologia para ela acontecer. Por conta do NFC, que integra essa tela digital com o celular, e mostrando aí que atingiu os objetivos de negócio também. Todos esses projetos que eu mostrei para vocês, embora eles sejam de campos completamente diferentes, qualquer um deles tem uma vocação maior para uma das áreas da comunicação. Mas, independente do projeto, profissionais de comunicação, de jornalismo, publicidade de relações públicas e áudio atuaram em todos eles. O que eu quero mostrar muito aqui é que hoje, independente da área que você escolhe da comunicação, você vai trabalhar de forma muito integrada com todas elas. Mais do que nunca, a comunicação se integrou e se transformou numa disciplina extremamente multidisciplinar. Outro ponto que eu quero destacar, vocês viram que todos esses vídeos e todos esses projetos estão em inglês. Inglês é uma língua mandatória para o profissional de comunicação, assim como o português. A gente tem que dominar o português perfeito, a gente tem que falar inglês pelo menos avançado. E estudem inglês. Se vocês puderem escolher uma coisa além da universidade para estudar, estudem inglês. Eu estou com 43 anos, vou fazer 44, e até hoje eu faço pelo menos uma vez por semana uma aula de conversação em inglês. E eu uso muito inglês, porque boa parte dos meus clientes moram fora do Brasil,
os festivais que a gente viaja para analisar esses projetos são todos fora do Brasil, então mesmo tendo contato com a língua, falando, eu ainda estudo, porque ela é uma língua fundamental para qualquer profissional de comunicação. Ah, posso estudar espanhol? Pode, mas fala inglês antes. Posso estudar francês? Pode, mas fala inglês antes. Inglês. Gente, a gente falou muito de negócios, né? Mostrei muito para vocês aqui a importância da comunicação para negócios. Óbvio que também tem a importância da comunicação para governo. Não quis trazer tantos projetos de governo, porque vocês já moram em Brasília, vocês já estão inseridos num contexto muito governamental. Eu quis abrir um pouco aqui as lentes para as possibilidades da comunicação em outros tantos mercados, para trabalhar de outras tantas formas. Mas, embora a gente tenha falado muito de negócios, comunicação é e sempre será sobre pessoas. Mesmo tendo tecnologia por trás, ciências exatas, trabalho multidisciplinar, no fim das contas, o objetivo da nossa área é estabelecer um canal de comunicação melhor com as pessoas, promover mudança na vida das pessoas, da sociedade, e dessa forma contribuir aí de alguma forma para que tenha um impacto positivo. A GoEd, ela nasceu muito para promover impacto positivo. A gente vai para esses festivais e o nosso objetivo principal é trazer conteúdo que a gente leva para dentro das marcas e que essas marcas possam criar projetos que promovam inclusão, que promovam impacto positivo no mundo. Então, esse é o nosso objetivo. A comunicação permite muito que a gente trabalhe dessa forma. E eu espero que eu tenha conseguido dar um overview aqui um pouco da área para vocês e do quanto desafiadora e bonita é essa área. Aqui está meu e-mail, para quem quiser continuar essa troca e essa conversa depois da apresentação, fica super à vontade para entrar em contato comigo. Vou interromper o compartilhamento e acho que temos um tempo ainda aí para bater papo. Obrigado até aqui. Uau, Neto, eu tô aqui assim, qual foi o momento que eu não fui para comunicação também e escolhi psicologia? Acho que você está quase me criando um problema, hein? E, gente, quem quiser ligar a câmera para a gente poder... Até eu tô aqui me perguntando. Eu fui para a área do direito, né? Como você disse, nunca é tarde para a gente poder mudar de profissão, né? Eu até andei falando isso com a Ana. Depois de tanto tempo na minha profissão, eu estou pensando em aposentar e fazer arquitetura, que também não tem nada a ver com direito. Mas eu fiquei encantada com a sua apresentação. E tentada. Comunicação estava no meu rol de orientação profissional. E aí, você falando aí, eu fiquei aqui, olha, Neto, falei, vem cá, qual foi o momento que eu fiz essa outra curva, né? Gente, quem quiser ligar o vídeo aí para a gente conversar, eu posso parar a gravação, embora tenha aqui algumas perguntas. Tem aqui algumas perguntas. O que você ia falar, Neto? É claro que a gente viu aqui os projetos prontos, né? Até muitos desses projetos, às vezes, levam um ano a partir do momento que a empresa tem a ideia, o objetivo de negócio, até a execução. Aquele da Michelob Ultra, por exemplo, da cerveja, quando a unidade de negócios identificou que eles iam ter que parar a produção porque não tinha matéria-prima, eles chamaram a equipe de comunicação para pensar numa estratégia. Dessa reunião inicial até a campanha na rua, foram 18 meses. Então, existe ali um trabalho de pesquisa e criação, e a prova aqui, testa ali, até essa beleza toda que eu mostrei para vocês irem para a rua. Mas eu quis mostrar essa beleza porque é exatamente esse o objetivo que a nossa área tem, de chegar naquele ponto. Como a gente vai chegar é muito tortuoso, é muito duro, mas a gente chega. Neto, tem alguns comentários aqui falando dos vídeos, o quanto foi bacana, né? Tudo que você trouxe, case, tem preferências aqui por alguns, mas tem vários comentários falando o quanto gostaram. E tem aqui duas perguntas que eu acho que vai ser bem, bem tranquilo de você responder, talvez tenha orientando, pensando em voar aí para São Paulo, sabe? Perguntando se faz muita diferença para você, em termos de mercado de trabalho, o fato de você estar em São Paulo, se te abriu muitas portas,
se você considera isso. Emendando, tem um outro pedido, se você conhece como está a área de comunicação aqui em Brasília, se você tem alguma ideia sobre isso. Acho que as duas perguntas se complementam quase. Sim. Olha, dependendo do que você quer, com o que você quer trabalhar, o que você quer fazer, faz total diferença estar em São Paulo. E aí, os 3 principais mercados de comunicação no Brasil são São Paulo, Rio e Brasília. Em São Paulo, a vocação da cidade é uma vocação de negócios. Então, todos esses projetos que eu mostrei aqui para vocês são criados por agências focadas em negócios. O jornalista, o publicitário que quer trabalhar aqui com a criação de marca, criação de publicidade como essas marcas, o mercado, sem dúvida, é São Paulo. O mundo hoje está remoto, dá para trabalhar de qualquer lugar. Dá, mas para um início de formação, vai ser muito importante você estar, provavelmente, em contato dentro das agências, dentro das empresas. Os escritórios das marcas, 90% ou mais, está localizado em São Paulo. Então, faz muita diferença estar aqui. A atmosfera da cidade, embora seja muito dura, assim, a vida em São Paulo não é fácil, é muito dura. A cidade é muito dura, é difícil, tem trânsito, ela é mais violenta, mas ela também é recompensadora. Violência tem em qualquer lugar, tem que tomar cuidado. Se você vier morar em São Paulo, é preferível que você more perto de onde você trabalha para evitar grandes deslocamentos. Então, tudo isso a gente vai ajustando e a cidade fica mais amena. Mas ela é muito recompensadora também. Então, aqui tem os festivais, tem as pessoas, tem as conversas, então faz diferença estar aqui. Sobre Brasília, eu não tenho um raio-x detalhado de como está o mercado. Não posso falar para vocês, está indo mais por agência, está indo mais por redação. O que eu sei, a redação, jornalismo em Brasília, diminuiu muito o número de vagas, como aqui em São Paulo também, como em qualquer mercado, diminuiu, as redações estão menores. O maior mercado para jornalismo em São Paulo é o mercado do governo. Então, você vai trabalhar dentro das comunicações dos ministérios, tem agências especializadas em governo, tem concurso público com vaga para jornalista, o Senado abriu esse ano um concurso público super bom com vaga para jornalista. Então, o mercado em Brasília é o mercado da comunicação pública, enquanto aqui é o da comunicação privada, em Brasília é da comunicação pública, com campos para todas aquelas áreas que eu mostrei, para o jornalista, para o publicitário, para relações públicas, para audiovisual, mas com a vocação da comunicação pública. Existem muitas agências daqui de São Paulo que têm escritório aí, que elas ganham licitações e passam a cuidar das comunicações dos governos. O atual governo cortou boa parte da verba e das agências, porque ele prefere fazer a comunicação ele mesmo, com a família. Mas isso, com a mudança de governo, tende a se profissionalizar de novo e abre-se uma série de oportunidades para a nossa área também, certamente. O Rio de Janeiro, por sua vez, tem um pouco de comunicação privada, menos empresas, mas tem. O Rio de Janeiro tem Coca-Cola, tem a L'Oréal, tem Icatu, tem grandes empresas também localizadas no Rio, tem grandes agências localizadas no Rio, mas em menor escala, e tem a Rede Globo no Rio, que é ainda uma grande empresa para se trabalhar como jornalista, como publicitário. Então, o panorama basicamente é esse. Onde tem mais oportunidade é São Paulo. Então, uma coisa que eu esqueci de falar, que é importante também falar, dinheiro, né? Dá mais dinheiro. Qual área paga-se melhor? Jornalista de redação, ele sempre foi, historicamente, a área da comunicação que ganha mais baixo. A remuneração para quem quer trabalhar em redação é menor. O jornalista que trabalha dentro da comunicação privada do governo ganha um pouco melhor, o publicitário costuma ganhar melhor ainda, e o relações públicas fica aí flanando aí um pouco. Mas isso não é regra, né, gente? Isso é muito... Estou falando, dando um panorama geral, mas isso varia muito, assim. Tem jornalista que ocupa a posição de diretor de marketing, depende muito do caminho, da trajetória que cada um faz. Teve um comentário aqui, né, que eu concordo com isso, achei fantástico o jeito que você trouxe a interligação, né? Como que você, pelo que eu estou entendendo, faz um trabalho que é multidisciplinar, está interligado com profissionais de outras áreas, e aí vem o outro lado, né? Como essa habilidade sua da comunicação e de interagir, de integrar com as pessoas, também facilita tudo isso, né? Achei bem legal. Tem vários comentários aqui sobre isso. Olha, tem uma outra pergunta aqui interessante, olha só. Uma pergunta para ele.
ele disse que sempre dá preferência para quem é formado em jornalismo para ser contratado. Então, o que uma pessoa que não é formada em jornalismo precisa ter e apresentar para que chame a atenção dele, para que chame sua atenção, né? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. É ótima, é sem dúvida talento, porque tem muita gente que é formada em outras áreas, mas tem talento. Aqui na GoEd, a gente tem uma palestrante que apresenta dentro das empresas essas pesquisas que a gente faz, que é a Lucia Rodrigues. Ela é argentina, ela é da área de humanas, ela é formada em letras e espanhol. Ela nunca tinha trabalhado com comunicação antes, ela trabalhava como professora e como tradutora. E a gente conheceu, a Lucia foi atrás da gente, ela viu uma palestra da GoEd num evento e ela foi atrás da gente perguntando se teria espaço para uma pessoa que quisesse começar a aprender comunicação. A Lucia falava brilhantemente no palco, ela era muito boa palestrante. E a gente falou, Lucia, você não quer começar a ser treinada para ser palestrante, embora você não seja da área de comunicação, você pode pegar as nossas pesquisas e a gente treina você para apresentar. E ela tinha esse talento. E hoje, faz 5 anos que ela está trabalhando com a gente. Hoje ela já, inclusive, viaja para fazer pesquisa, embora ela não seja formada. Então, o principal é ter talento, assim. E aí, você que é de outra área, talvez seja super importante você ver de que forma a sua experiência que você já tem e o que você aprendeu na sua graduação ou na sua área, de que forma você pode trazer isso e aplicar na comunicação, porque esse é um diferencial seu. A comunicação hoje, como os profissionais são muito de ciências humanas, ela tem uma defasagem de profissionais de ciências exatas que consiga sentar naquele mesão junto com o jornalista, com o publicitário, e ajudá-los a ler números, a ler os relatórios e direcionar estratégias. Então, se você não odeia profundamente a sua área, se você pode conviver com a sua área dentro da comunicação, esse é um caminho legal. E aí, uma coisa que a gente orientou a Lucia e ela fez, em vez de fazer uma nova graduação, ela falou, será que eu vou fazer jornalismo? Será que vai ser publicidade? A gente falou, não precisa, porque você já fez a sua graduação, escolhe uma especialização em comunicação para você fazer, porque o diploma, já que o diploma não é obrigatório, escolhe uma especialização numa área que você quer seguir melhor. E no caso da Lucia, ela terminou ano passado uma pós-graduação na área de comunicação corporativa, que ajudou bastante, foi 1 ano e meio e deu para ela todo o embasamento de comunicação corporativa que ela precisava. Para ciências exatas, tem algumas especializações interessantes para fazer em comunicação. Que legal, eu ia te perguntar isso. Se a pessoa precisaria fazer um curso, uma outra graduação, ou se tem cursos, sabe, que dá para entrar com uma pós, com uma especialização? Depende muito do que ele quer fazer. Assim, se você quer ser repórter, você quer ser jornalista, você quer esquecer que você estudou ciências exatas e mudar radicalmente, talvez seja interessante fazer a faculdade, sim. Se você pode conviver e pegar a sua bagagem e trazer para a comunicação, aí é melhor o caminho da especialização. Para ciências exatas, tem uma super legal, que chama Jornalismo de Dados, que é no IBMEC, que é aqui em São Paulo, mas, se não me engano, tem curso à distância também. O jornalismo, essa especialização em jornalismo de dados, ela apresenta, por exemplo, todas as ferramentas disponíveis das ciências exatas para auxiliar as empresas jornalísticas nas suas estratégias de comunicação e de negócios. Então, eu recomendaria mais o caminho da especialização do que ir para uma nova graduação, 4 anos de novo e tudo, a não ser que queira mesmo, assim, eu não quero mais trabalhar com exatas, eu quero trabalhar com criação de campanha, quero trabalhar sendo repórter, aí talvez seja interessante mesmo fazer a graduação. Uhum. Bom, gente, acho que temos uns minutos finais aí para quem quiser fazer mais pergunta, né? Enquanto isso, né, eu vou dividir aqui com você algumas coisas que chegaram, tá? Chegou desde assim, nossa, tá muito bom, muito bom. Aqui eu tô achando o máximo conhecer e saber mais sobre comunicação. Teve uma pessoa que comentou essa integração das áreas, o tanto que achou interessante essa possibilidade, né?
E também aqui, falando assim, e que aí eu quero compartilhar, que foi uma coisa que eu fui sentindo aqui quando você estava falando, né? A importância desse trabalho para uma mudança de qualidade de vida da população, né? E aí eu tô compartilhando aqui o que a pessoa que me mandou a mensagem falou, da população como um todo e de dar voz a quem não tem muita oportunidade de fala. Então, eu também me empolguei aqui de ver, talvez até por te ver também tão envolvido, né, com esse lado e com as temáticas, e de dar essa voz. Achei show demais, muito bom. Comunicação de causas. Eu tinha que dividir com você essas mensagens, né? Justo. Claro, ó. Sim. A comunicação de causas é muito forte. Amanhã eu estou indo para a França, para um festival chamado Cannes Lions, que é um festival de criatividade, comunicação que acontece em Cannes. São 16 dias de festival. Lá, as marcas do mundo inteiro se reúnem, as grandes marcas, para mostrar o que elas estão fazendo de positivo para a sociedade. Uhum. Existe um prêmio, uma premiação para estimular essas marcas a fazer. E o nosso trabalho lá na GoEd lá é exatamente analisar os projetos que mais, não só os projetos que foram criados para aparecer, mas os projetos que de fato estão promovendo mudança positiva. A gente vai lá, analisa esses projetos, entrevista, nas próximas 2 semanas a gente vai entrevistar mais de 100 pessoas, criativos e profissionais de marca, trazer para o Brasil, para levar o conteúdo para promover as mudanças nas empresas aqui, para estimular as empresas aqui a promoverem essa mudança de comunicação de causa. E a gente tem conseguido fazer isso de forma muito forte. A gente já influenciou criação de projetos de diversidade, de inclusão de pessoas negras, de metas para contratação de pessoas negras, metas de contratação de mulheres na liderança. Então, tudo isso a gente faz e busca nos festivais e traz para promover essas mudanças. Legal. A comunicação é uma área que tem uma atuação bem forte nisso. Que legal. Que legal mesmo, que legal. Me tocou assim que eu estou aqui emocionada com essa fala toda. E tem um outro comentário aqui de uma pessoa falando que, pelo que eu entendi aqui da mensagem, que da forma como você trouxe a apresentação e essa forma de trabalhar com os vídeos e passar as ideias, que ele está refletindo assim, que é pensar fora da caixa, né? E de buscar no mercado o que está faltando, porque, né, é inovador essa forma que também você está trazendo, de tudo que você busca. Bem legal. Bem legal. É importante materializar, né? As nossas apresentações, a gente trabalha muito com os vídeos para poder depois analisar ali qual que é o papel de cada um ali dentro, como que isso foi criado, aterriza um pouco melhor. Uhum. Neto, dá tempo aí de outra pergunta? Dá sim. Eu acho que você, de alguma forma, falou disso o tempo todo, né? Mas tem uma pergunta aqui, falando assim, que notou esse caráter empreendedor que você traz. E se você buscou especificamente desenvolver essas habilidades de empreendedorismo e como? Nossa, essa pergunta é ótima, porque eu até devia ter falado sobre isso. Boas as perguntas, né? Boas as perguntas. Eu nunca tinha me imaginado como empreendedor. Morria mesmo? de medo. Nunca. Morria de medo, inclusive, porque tinha medo de não ter salário, de não ter dinheiro para pagar aluguel, de não ter dinheiro, gente. Precisa de dinheiro para viver, né? E aí eu trabalhei a vida toda tendo salário mensal caindo na conta. Empreender, literalmente você salta num universo extremamente competitivo, que aqui em São Paulo, qualquer lugar é competitivo, mas aqui também muito. E aí, quando eu resolvi que eu ia empreender, eu não resolvi, na verdade. Eu fiquei amadurecendo essa ideia durante 1 ano e meio. Eu decidi que eu ia sair de uma mensagem, mas eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, se eu ia trabalhar em outro lugar, numa agência, ou se eu ia empreender. E aí, me ajudou muito a definir que eu ia empreender, escolher o que eu queria fazer, qual era a empresa que eu queria criar. E eu acreditei muito que essa empresa faria sentido, porque eu não enxergaria, eu estou muito inserido no mercado, então eu não enxergava que outra empresa estaria fazendo algo parecido. Então eu apostei muito na ideia mesmo. E outra coisa, quando eu pedi demissão, e até a empresa conseguir me suprir, até eu conseguir viver da minha empresa, eu empreendia, tinha aquela empresa, plano de negócio, e fazia um monte de freela simultâneo.
eu escrevi 3 livros como ghostwriter, eu fiz reportagens especiais para Exame, para o Guardian, eu ia me virando, assim, enquanto podia, até a empresa ter clientes mesmo, né? Neto, falhou aqui a minha internet, eu não entendi quando você falou dos livros, você pode repetir? Durante esse período, eu escrevi 3 livros como ghostwriter, que você escreve para outras pessoas. Sim, sim. Fazia reportagem, fazia muita coisa, que equilibrando ali o tempo, até ter o primeiro cliente fixo. A Goed fazia trabalhos pontuais, mas até ter o primeiro cliente fixo, eu fui equilibrando. Hoje, eu 100% me dedicado à empresa, não existe nenhuma possibilidade de eu ter tempo hoje para pegar freela ou fazer outras coisas. Mas é sempre uma aventura. Agora, nesses últimos 2 anos de pandemia, foi super difícil para a empresa, porque nosso modelo é muito baseado em pesquisa internacional, tudo foi cancelado. A gente teve que adaptar vários produtos, várias entregas, agora que o mercado está se aquecendo de novo. Então, é sempre uma aventura, sempre. Sempre. Olha só, brilhante essa apresentação, extremamente impactante e inovadora a ideia que eu tinha sobre comunicação. Amei, amei, amei. Que bom. Tá aí. Né? Pessoal, mais alguma pergunta? Tá bom, Neto, olha, então eu quero super, super, super te agradecer, assim, uma honra, uma alegria, uma honra. Confesso que talvez eu tenha saído aqui alguns segundos, às vezes, do papel profissional que me cabe, que realmente é que o coração estava batendo mais forte, orgulhosa, emocionada, né? Fazer o quê? Sou humana, né? Fazer o quê? E aí, é te agradecer e te perguntar, assim, se você fosse falar, assim, uma última palavra para esse pessoal aí que está querendo comunicação, que está querendo ir para São Paulo, que está querendo mudar de área, assim, o que você deixaria, assim, de última, fora o seu contato, né? De última fala. Olha, eu acho que pelo menos funcionou muito comigo, mesmo nos momentos em que eu estava trabalhando com que eu não necessariamente era o que o ideal, mas eu sempre enxerguei que cada porta, mesmo que não fosse a porta que eu idealizei, ela era uma oportunidade. E eu nunca me acomodei na posição ou no lugar que eu estive. Eu sempre fui muito inconformado no bom sentido, com essa posição. Então, a dica que eu dou, comunicação é uma área muito mutante, que se transforma o tempo inteiro. A dica que eu dou é se movimente. Procure saber quem são as pessoas com quem você está em contato, os eventos que você precisa ir, circular, os cursos para fazer, porque essa é uma área que são as conexões que você faz que permitem você enxergar o próximo passo. Comunicação é uma área muito de conexões. Então, por isso que eu falei que faz diferença estar em São Paulo, porque às vezes tem um festival aqui de criatividade que não é transmitido, está aqui. Você tem que ir, tem que conhecer as pessoas, falar com os palestrantes. Então, a dica que eu dou, ela é uma dica de movimento. Comunicação é uma área de movimento. Então, esteja também em movimento, por mais cansativo que isso possa ser em alguns momentos, mas ela é uma área que exige isso, exige movimento, exige conexão, e eu acho que seria essa a dica, conexões e movimento. Sim. Essa conversa está tão boa que eu ficaria aqui, olha, horas. Eu queria te pedir licença para lembrar uma coisa que eu lembrei aqui, que sempre é muito viva quando eu penso em você como profissional, e é uma coisa que aqui em casa a gente comenta muito. Estou te pedindo licença, tá? Para comentar. Que foi quando você estava mudando para São Paulo, você não contou disso, mas se eu não me engano, você tinha sido aprovado em concurso público, né? E você foi assim, com a cara e com a coragem mesmo. E eu lembro que a gente te perguntou assim, te perguntado na minha frente, o que você vai fazer em São Paulo, o quê? E aí você trouxe isso, né? Que São Paulo tudo acontecia, que estava na frente, eu me lembro como se fosse hoje. E eu lembro de uma coisa que você falou assim, você estava contando uma coisa e falou assim, vou denunciar a sua idade agora. Hein? Você falou assim, daqui uns anos... Então, tranquilo. Mas eu nunca esqueci dessa fala. Você falou assim, daqui uns anos, isso que vocês veem aí de jornal, revista impresso, isso não vai mais existir.
E eu lembro que a gente que estava em volta te olhou assim, tipo... tipo assim, do que você está falando, né? Porque era uma coisa que ia deslanchar. Então, vários anos depois, em vários momentos, a gente lembra dessa história e comenta entre nós aqui em casa, né? De quando você falou, como a gente ficou te olhando, tipo assim, do que ele está falando, né? Como assim não vai existir coisas impressas? A gente tem uma turma jovem aqui, talvez nem tenha conhecido na jornal impresso, né? Mas eu só estou reforçando isso, porque eu acho que isso é o retrato do que você está falando, essa coisa que você sempre buscou, empreender, pensar na frente, acompanhar o movimento. Então, assim, para mim é um retrato, né, disso que você está falando. Eu não sei se você lembra disso, mas a mim marcou. Eu lembro, ninguém entendeu, eu tinha passado, acho que eu passei muito bem, inclusive em segundo lugar, eu ia ser chamado para a vaga de jornalista. Sim. Mas bem na época que eu também passei na seleção que eu fiz aqui. Sim. E aí eu tentei vir na cara e na coragem mesmo, e é isso, tem que acreditar. Muitas das apostas não dão certo no meio do caminho, né, também, ao longo desses 20 anos, muita coisa, muitos momentos, mais momentos difíceis do que fáceis, na verdade. Sim, e uma coisa que eu pensei muito quando eu te convidei e te pedi, né, por esse favor de compartilhar sua experiência muito rica, é exatamente porque eu tenho trabalhado essa ideia com o pessoal de desconstruir um pouco essa ideia de que uma carreira ela é retilínea, né? E que, ao contrário, que o mercado é dinâmico, o mercado tem movimento. E que, do que eu imagino e que entendo de tudo que se fala, você está sempre pensando um pouco além no que vai acontecer, né? O que o mercado vai te pedir, onde é que você pode entrar que não está acontecendo. Eu acho que esse é um exercício, daí nem para comunicação, né? Talvez no mundo de hoje seja um exercício fundamental para qualquer área que a gente vai escolher. Sim. Porque o que faz a velocidade, o que dita a velocidade do mundo hoje é muito o impacto que a tecnologia trouxe para tudo, né? Muitas profissões mais automáticas e manuais estão sendo automatizadas, muitas áreas estão sendo transformadas. Por exemplo, vou dar um exemplo na publicidade. O profissional de mídia de publicidade hoje, antigamente ele era um profissional que criava uma planilha para definir onde cada campanha ia ser veiculada, passada. Esse trabalho hoje é feito por um robô, uma plataforma de tecnologia que, de forma muito mais rápida e muito mais precisa, identifica onde está a audiência que cada campanha precisa impactar, e esse robô distribui essa campanha para todos os lados. O que o profissional de mídia faz hoje? Ele é um consultor de inteligência, ele pega os resultados dos relatórios desse robô e senta com o cliente dele, que é a marca, para definir onde eles vão investir mais, menos, onde vai ser veiculado mais, onde vai ser veiculado menos. Então, a gente tem que pensar à frente em todas as áreas, porque existe uma velocidade no mundo que é diferente, e essa velocidade é imposta pela tecnologia. A tecnologia, ela é meio que uma linha transversal que vai transformando todas as áreas. Então, é muito difícil prever futuro, fazer trabalho de futurista, praticamente impossível, mas é possível. O que é possível, a partir de movimentos de transformação, você prever ali o que pode acontecer com a sua área, e leituras, relatórios. Tem muitos relatórios que a gente cria muito para ajudar os nossos clientes nisso também. Então, tem ferramentas para você olhar um pouco para o futuro e se enxergar nesse futuro, né? Sim. Tá bom, querido. Olha, só posso agradecer, agradecer, agradecer. E quando você quiser voltar a fazer uma outra rodada, 100% aqui, tá? Vou parar a gravação, então, tá bom? Tá bom. Sempre aquela coisa, como é que eu paro a gravação? Oh, meu Deus. Ah, aqui, fácil.